Oi, eu vou apresentar o artigo intitulado Periodização do treinamento em bloco no esqui alpino, efeito do HIIT de 11 dias no VO2 máximo e no desempenho. O ator principal é o Fábio Breyer. Meu nome é Christian, eu vou apresentar de acordo com a disciplina Aprofundamento e Treinamento Esportivo Coletivo Individual, ministrada pela doutora Jaciele, Faculdade de Educação Física, Campus Cuiabá. O esqui alpino exige altas habilidades técnicas, força nas pernas, habilidades dinâmicas, capacidades aeróbicas e anaeróbicas. Apesar de corresponder a metade por cento das demandas à capacidade anaeróbica, 80 a 90% do volume máximo chegam os atletas de esqui alpino em uma corrida. E chegando até a 120 a 250% de acordo com modalidades. E estudos apontam que esses atletas de esqui de alto rendimento possuem um VO2 máximo em relação à população comum. O que isso representa é que, para ter sucesso nesse tipo de esporte, precisa ter um alto rendimento aeróbico, uma boa capacidade aeróbica. Então, esse tipo de esporte, por ter essas características de alta temperatura, não há uma organização na periodização em relação aos treinos de força e resistência. Eles costumam ser pareados, o que pode aumentar o risco de overtraining. Diversos estudos em múltiplos esportes apontam que esses treinos pareados entre força e resistência pode provocar limitações e adaptações dessas capacidades trabalhadas. Então, ele aponta até um estudo com esqui, onde a potência aeróbica máxima e limiar aeróbico é reduzido quando o treino é de forma intensa e mista. Então, ele traz como solução a periodização em bloco, onde concentra-se em um único aspecto do treinamento enquanto mantém os outros. Melhor estratégia para melhorar as variáveis fisiológicas, como força e resistência, no período de preparação para os níveis desejados. Eles vão trazer outros estudos em que o HIIT, também outra solução que ele vai trazer, que em sedentários e recreacionais proporciona uma melhoria aeróbica em relação ao submáximo. E como é tão difícil aumentar essa capacidade em relação a atletas bem treinados, ele vai trazer o HIIT através desses estudos com atletas bem treinados, tanto do ciclismo quanto da corrida, que ocorre um aumento do VO2 máximo de 4,9 a 8,1. Diversos estudos focam nesse protocolo de 4 sessões de 4 minutos a 90 a 95% da frequência cardíaca máxima, separados por 3 minutos de recuperação ativas. Esse estudo aqui vai mostrar que esse protocolo promove o VO2 máximo e as habilidades específicas em atletas de futebol. O HIIT também, nesse protocolo, pode promover o volume sistólico débito cardíaco máximo, devido ao período de tempo prolongado em que o sistema cardiovascular é forçado no VO2 máximo. Logo, o objetivo desse estudo é testar o efeito de treinamento de alta intensidade de acordo com a periodização de blocos sobre as capacidades aeróbicas em esquiadores alpinos. A hipótese é que um microciclo de choque de 11 dias, incluindo 15 sessões de HIIT, provocaria maior melhora no VO2 máximo, saída de potência de pico e também nos valores submáximos do que o treinamento misto convencional. Metodologia. Foram convocados 22 esquiadores alpinos júniores de elite treinados, mas houve uma desistência do sexo masculino, então ficou 6 mulheres e 15 homens. Esses atletas já têm 3 anos de carreira de alto rendimento, foram apresentados os protocolos, os cronogramas e eles assinaram um termo de consentimento livre esclarecido. O design experimental. O período escolhido foi o preparatório da entre-safra dos atletas. O local escolhido foi o Centro Nacional de Treinamento em Innsbruck, a 1.050 metros
acima do mar. A familiarização do teste de desempenho ocorreu. Depois disso, eles foram divididos em 2 grupos: o grupo de treinamento intervalado de alta intensidade, o grupo intervenção e o grupo controle. Houve O2 máximo para não ocorrer diferença nessa variável. Houve variação de idade, antropometria, pico de potência e desempenho de salto entre os grupos. Então ocorreu da seguinte forma: 3 semanas eles acompanharam um treino normal. Depois dessas 3 semanas houve o teste pré-intervenção, os 11 dias de intervenção de treino e 7 dias após um teste pós-intervenção. Durante todo o teste que ocorreu, foi pedido que o atleta não exercesse exercícios extenuantes por 24 horas do teste, quando realizasse o teste. Aqui na primeira figura tem a disposição das 15 sessões que foram organizadas nesses 11 dias, dos HIITs, do microciclo de choque. Podemos ver aqui em preto a intervenção com a bike, ciclo ergométrico, e em colorido na pista de obstáculos. Então ocorreu 5, aí depois uma pista de obstáculo, 5 uma pista de obstáculo, 5 em uma pista de obstáculo. 5 não, 4, desculpa. E foi isso. Aqui podemos ver a cinemática da frequência cardíaca para o protocolo quando realizado no ergômetro de ciclo em triângulo. Podemos ver aqui em triângulo. E na pista de obstáculo de esqui específica em quadrado. Podemos ver que na pista obteve um maior pico em relação ao ciclismo. Aqui embaixo a gente vê a relação do tempo em 4 minutos e aqui a frequência de acordo com realizado o movimento. Então, como ocorreu? Primeiro, um aquecimento padronizado, eles eram divididos em 6 a 7 atletas, o grupo, com aquecimento organizado, mais 3 sprints de 15 minutos. Depois era realizado o HIIT. Então, e era de intensidade de 90 a 95 da frequência máxima do atleta. Era realizado em ciclo ergonômico, as 12 sessões, como que está aqui na coluna preta, e 3 sessões de obstáculos específicos contendo elementos slalom e equilíbrio em salto. Eram 3 sessões, como está o pilar listado. O treinamento de força tronco era voltado para o tronco e superior e pernas. Eram realizados entre essas sessões e eram mensurados através a carga de treinamento, era mensurada através da classificação de esforço percebido e tempo total da sessão de treinamento. O grupo controle fez o seu treinamento convencional em este período de treinamento. Não houve diferença entre as cargas, tanto do treino de resistência e força, não houve diferença entre o volume. Então, o teste, né? O teste era realizado antes do café da manhã, a mensuração das medidas antropométricas, e ele era realizado em 2 dias. O teste era em 2 dias e na mesma hora. Também era realizada a mensuração das dobras cutâneas e 7 pontos triplicata. Depois desse café da manhã era realizado o aquecimento, realizado o salto de altura em vertical, altura do salto vertical, potência de pico, contramovimento, salto de agachamento. E era utilizado a plataforma de força 4 jump para o salto e o software acompanhante auxiliar. No exercício de resistência era utilizado essa bicicleta ergonômica dessa marca. Era realizado da seguinte forma: o exercício de resistência, o descanso de 2 minutos, ciclismo sem carga de 3 minutos, aí o exercício incremental em rampa até a exaustão. Era mensurado o consumo de oxigênio máximo, pico de potência, primeiro e segundo limiar ventilatório. A carga de trabalho aumentou em 5 a 7 watts a cada 10 segundos, dependendo do peso corporal do atleta e a capacidade de resistência já estimada. Os dados respiratórios foram coletados,
usando o sistema espirometria calibrado, e calculados as médias para dictar o limiar ventilatório de intervalo de 15 segundos e valores máximos de intervalos de 30 segundos. A cada teste, o transdutor de volume foi calibrado usando uma seringa de calibração de 2 litros e os analisadores de gases de CO2 e O2 foram calibrados automaticamente usando uma mistura de gases conhecida. Para acompanhar a frequência cardíaca foi usado telemetria de forma contínua, a consideração de lactato foi coletada em repouso, 4, 6, 8 minutos de teste imediatamente nesses minutos. A percepção de esforço foi utilizada a escala de Born, de 1 a 10, de cada 2 minutos era coletada a informação e o atleta era estimulado até a exaustão. Então, o teste incremental, recuperação de 3 minutos, aí o teste máximo até a exaustão, que era realizado da seguinte forma: 90 segundos pedalando a 40%, após a carga de trabalho foi aumentada abruptamente a 90% do pico máximo previsto pela intervenção do atleta. O teste máximo acabava quando ele chegava à exaustão voluntária ou a cadência ficava abaixo de 60 RPM. O limiar ventilatório era coletado por 2 cientistas, verificado por 2 cientistas. Se houve diferença entre os 2 cientistas, era considerado um terceiro. O VO2 máximo foi através da maior média, de 30 minutos. A potência de pico foi a taxa de trabalho final alcançada durante o teste incremental, foi mencionada. Também se utilizou-se do teste de salto em caixa até de 90 segundos. Antes de 7 dias, antes do teste de tudo, e depois dos 7 dias de intervenção. O Ski Sport Test, que tinha o objetivo de realizar o maior número possível de salto em 90 segundos para cima e para baixo. 44 centímetros, alternando da direita para a esquerda ao saltar para baixo, registrado a cada 30 segundos. Análise estatística. Os dados são dados por média e desvio padrão. O teste T de Stund foi usado para amostras não pareadas, quando obteve diferença entre grupos, mudanças entre pré e pós-intervenção dos grupos, e para adaptações específicas de gênero, foram testadas quando a significância de teste T de Stund umbilical para amostras pareadas. Foi utilizada a ANOVA para a diferença entre grupos e sexo, quando ocorre intervenção em relação ao tempo, e o POX-ROC para diferenças significativas. POX-ROC significativo de Tunk. O software de estatística foi este, da versão 6.2 do Windows, e a variância 0,05. Os resultados. Na tabela 1 apresenta as características e dados antropométricos dos indivíduos antes e 7 dias após a intervenção. Dentre a idade aqui na coluna, altura, massa corporal, gordura dos homens, das mulheres, o IMC total, o IMC dos homens e das mulheres, observou-se só um dado significativo só na massa corporal e do grupo de intervenção, que houve uma diminuição da massa corporal em relação antes do treino e os 7 dias depois. Houve uma diminuição aqui de 66 para 65,3 aqui. Alguns dados que eles apresentam de forma escrita em relação ao volume total de treinamento, resistência, força, volume total. Foi observado uma diferença significativa entre o grupo de intervenção e o grupo controle. A gente pode ver que até aqui no volume total, houve uma diminuição significativa. O grupo de intervenção teve menor que o grupo controle. Já a classificação de esforço percebido, a gente observou maior aqui, um dado significativo maior em relação ao grupo controle, o grupo de intervenção. De 8,3, aqui o grupo controle teve 5,7. A carga total de treinamento não houve um dado significativo. A tabela 2 são os dados de treinamento durante a sessão de intervalado de alta intensidade, então é só o grupo de intervenção. A carga de trabalho
se observa que de acordo com os blocos foi aumentando, e aqui houve uma diferença significativa entre o primeiro bloco, bem como também essa diferença é de 2,2%. A frequência cardíaca também a gente pode ver que foi diminuindo, a diferença carga foi diminuindo, e há uma diferença significativa do bloco 3, bloco 2 em relação ao bloco 1. A diferença desse aumento, que foi aumentando, é de 0,5%. Tanto o lactato quanto a classificação do esforço percebido 4 aqui, a segunda percepção, após o quarto intervalo, foi percebido o lactato observou-se um aumento, no bloco 3 foi aumentando, e uma significância em relação ao bloco 1. Bloco 3, bloco 1, da mesma forma em relação à percepção do esforço, do bloco aqui 3 em relação ao bloco 1, diminui bastante. A tabela 3 é resultado máximo dos testes de exercícios incrementais em rampas antes e 7 dias após. Podemos ver que houve aqui no VO2 máximo, em relação ao peso, houve um aumento do 7 dias após e em relação ao pré-teste, pré-intervenção, pré-treino. Esse relativo à massa foi de 6,0%. E não houve no grupo controle esse aumento, essa melhora relativa ao volume máximo. Aqui a gente pode observar que o volume máximo absoluto houve uma diferença significativa entre os grupos. Aqui. Entre os grupos controles e intervenção, como mostra em vermelho. Aqui, entre o grupo de intervenção, somente o grupo de intervenção que teve essas melhoras. O grupo controle não obteve. Na potência de pico absoluta, teve em relação em relação ao pico de força em relação à massa, obteve diferença significativa entre o pós 7 dias e o pré-treino. Aqui na frequência cardíaca a gente pode observar uma diminuição dos 7 dias ao pré-treino. E aqui no lactato a gente pode observar que aumentou e também tem uma diferença entre os 7 dias em relação ao pré-treino. Então a gente pode observar através do volume máximo de oxigênio em relação à massa, ao pico de potência máximo e o pico de potência em relação à massa, que há uma tendência para um efeito principal, a intervenção ao tempo. Ou seja, a gente tem uma significância nesses dados em relação ao tempo de treino. Aqui a gente vê a variabilidade interindividual das mudanças do consumo de oxigênio no grupo de intervenção. Então é só o grupo de intervenção que está descrito nessa figura aqui. Então a gente pode ver um aumento significativo total, que chega de 1,1 a 11,2% no geral. E aqui tem o masculino e o feminino. O masculino, separando só os homens do grupo de intervenção, tiveram um aumento significativo do volume máximo ao quilo, a massa, quer dizer, de 7,5 e as mulheres de 2,1, foi maior. Se você ver aqui na figura, pontilhado, claramente é menor em relação ao masculino, que é o inteiro. Então, se a gente separasse os homens que são do grupo com intervenção com os homens do grupo controle, a gente vê que nessas variáveis de volume do oxigênio relativo, volume máximo do oxigênio absoluto e a potência de pico absoluto, os homens do grupo intervenção tiveram uma maior resultado em relação ao grupo controle, só separando os homens. A gente pode ver o limiar ventilatório 1 e 2 aqui, que são os resultados submáximos dos testes de exercício incremental em rampa, 7 antes e 7 dias depois. O pré-teste, aqui a gente vê um dado significativo em relação só no grupo intervenção em relação ao pré-teste. Então 7 dias aqui teve uma significância em relação ao pré-teste. Aqui no ventilatório teve 5,8 a mais. Aqui no ventilatório 2 máximo teve 7,4 e 9,6 em relação
ao pré. 7 dias ao pré. Aqui já vemos em grupo, essa cruzinha aqui representa entre grupo, a diferença significativa entre grupo. Então aqui nos 7 dias a gente vê no ventilatório, volume ventilatório 2. Aqui em relação ao grupo, o grupo de intervenção teve uma maior significância em relação ao grupo controle. Não é resultado do teste de Ingerbox. Não há diferença entre grupos. A única diferença vai ser entre os homens no teste Ingerbox Jump. Aqui entre os 7 dias pós e o pré. Mas também pode-se observar no grupo controle que os homens tiveram um maior resultado em relação às mulheres no grupo de intervenção. A tabela 6, resultados de teste de contramovimento, agachamento, salto, antes e pré também. A gente pode ver que no salto com contramovimento aqui e no salto com agachamento, potência máxima, não houve salto com só o salto. Ai, meu Deus. O salto com contramovimento, altura e salto, e no salto, agachamento, altura e salto, não houve diferença significativa. E somente aqui, somente no grupo intervenção, que houve entre os 7 dias e o pré, que houve uma diferença significativa no contramovimento máximo e no salto contramovimento máximo também. Só aqui, nesses aqui que houve. E só no grupo de intervenção. Logo de cara o autor manda uma conclusão, que a principal conclusão do presente estudo foi que durante a entre safra, um micro de choque de 11 dias, composto por 15 sessões, intervaladas de alta intensidade, foi capaz de melhorar o VO2 máximo, a saída de potência de pico e a produção de potência do limiar ventilatório, em esquiadores júniores de elite de uma forma muito eficiente e de tempo. Um regime de treino misto mais tradicional mostrou pequenas alterações e pequenos alguns parâmetros durante esse curto período de tempo. Então, ele vai mostrar outros estudos que colaboram com essa melhoria do volume máximo de oxigênio através do HIIT. Aqui temos o Stanley, 2005, que também vai encontrar esse volume melhorado em 6%, aqui de 5,4 a 8,5, em outro estudo, com corredores e ciclistas. Aqui o volume máximo também vai encontrar melhoria, mas a gente vai observando que esses estudos aqui nesse slide apresentam maior duração. Aí esse último estudo aqui, 8 a 10 semanas, 8 a 10 semanas. Esse último estudo aqui é o mais parecido, que chega a 7,2. Aí também a 2 semanas. Aqui em relação às 24, quando a gente fala por sessões individualizadas, realizadas durante 8 semanas em homens treinados. Aqui vai encontrar bem parecido. Se a gente for os nossos homens, o homem do presente estudo encontrou 7,5%, os homens. E aqui nesse estudo também encontrou 7,2%, bem semelhante aos resultados. Aqui em relação às sessões, o volume máximo por sessão, então aqui o presente estudo de Stanley em 2005 encontrou 0,56, enquanto o nosso estudo chegou a 0,43. Essa menor resultado devido ao modo de treinamento do nosso estudo. Embora os jogadores de futebol treinassem em uma pesquisa de drible, nossos participantes realizaram todas as sessões de HIIT, exceto em um círculo ergonômico. Então ele vai falar pela fadiga específica e essa diminuição em relação ao resultado que ele apresentou lá, o Stanley. Então, em relação ao HIIT em duração no intervalo de 0,5, então o volume máximo por sessão. O Stanley vai apresentar 0,56, o nosso vai apresentar 0,43, outro estudo, Lawrence, vai apresentar 1,1%.
Aí ele vai se perguntar, nosso estudo podem comprometer a eficiência do que diz respeito à capacidade de máxima melhoria? Aí ele vai trazer uma resposta dizendo que isto pode ser devido ao tempo de recuperação inadequado após as sessões de treinamento. Por outro lado, a diferença pode ser simplesmente devido à diferença de carga e sessão de frequência de treino. Ou seja, os outros estudos que eu apontei aqui, eles apresentam grandes durações em relação ao estudo do artigo apresentado. A variabilidade interindividual das alterações de volume de oxigênio é quase até 11%, medida no presente estudo foi maior do que relatada em outros estudos. A individual, isso se deve à maior homogeneidade dos estudos, pequeno número de sujeito feminino, fatores hormonais do ciclo menstrual, ou seja, esse aqui volume individual ser menor em relação aos outros estudos. Então, ele sugere examinar o principal mecanismo que pode, eventual, controlar as adaptações específicas de gênero dos parâmetros fisiológicos após o HIIT, especialmente de acordo com a periodização do bloco. Ele vai trazer outros estudos aqui, que vai trazer esse aumento do oxigênio maior em relação ao presente estudo. Aqui, o Ember. O estudo nosso foi de 7.4, aí outros tiveram maior frequência, maior duração também. Aí ele vai trazer a explicação também dessa sessão, por causa dessa duração maior. Assim, nosso microciclo de choque de 11 dias foi pelo menos tão eficaz quanto o período mais longo de intervenção de HIIT, em relação à melhoria do VO2 e na produção de potência do limiar ventilatório em atletas não treinados. Então, a gente conseguiu um resultado semelhante do que os de grandes durações, nesse sentido que ele está falando. Observar aumento no TRIN. Agora, em relação ao TRIN, eles vão trazer que 2 estudos observaram a diferença, mas o nosso não foi observado no presente artigo. Observar aumento no TRIN de 150%, e da mesma forma ele vai falar que foi por causa da exaustão voluntária ou quando a cadência foi maior que a outra. Exaustão por quê? Porque o teste TRIN era realizado assim que terminava a teste incremental. Aí pode ter provocado uma exaustão ali e o resultado comprometido. Embora as melhorias do TRIN pareçam um tanto ambíguas, não podemos eliminar a possibilidade de que, devido à nossa metodologia, a qual o TRIN foi testado 4,5 minutos após a exaustão do teste incremental, mudanças positivas nesse primeiro teste possam ter influenciado negativamente no desempenho dos testes TRIN. Os indivíduos de sexo masculino melhoram o número total médio de salto durante o teste de caixa de 90 segundos, enquanto a média das mulheres. Aí ele encontra uma relação entre o VO2 máximo e o salto realizado durante o teste. Então, quanto maior o VO2 máximo, por exemplo, os homens apresentavam, mais vai ser o desempenho do salto. Então, a gente encontrou uma relação entre o VO2 máximo e o desempenho de força. A capacidade de fornecimento aeróbica pode ser crítica para o desempenho. Aqui, apesar do aumento constante de potência de treinamento ao longo do microciclo de choque de HIIT, o pico de frequência da frequência cardíaca e a frequência máxima não obtiveram dados significantes em relação às sessões finais e às sessões iniciais. Então, entre as sessões finais e iniciais, se esperava que as sessões finais tivessem um pico de frequência maior e uma frequência máxima maior, mas não foi encontrado. De novo, ele vai trazer a fadiga como resultado, porque, considerando as nossas observações, 7 dias pós-intervenção pode ocorrer que a fadiga muscular limitou o alcance da frequência cardíaca máxima e o grau de melhora de pico de força máxima. Supomos que o período de mais de 7 dias poderia ser necessário para permitir a recuperação completa e a supercompensação após o microciclo de choque tão exigida. As considerações finais. A partir dos nossos resultados, não é possível determinar que ponto atingimos ou possivelmente ultrapassamos os limites da carga de treinamento tolerável, utilizando o microciclo de choque de 11 dias. Em um grupo estimado alpinos de classe mundial, encontramos melhoria de 11% de VO2 máximo realizado em 8 a 10 sessões de HIIT durante o período de 2 semanas, que foi seguido por 2 semanas de treinamentos básicos e resistidos de baixa intensidade.
Em relação ao HIIT organizado de acordo com a periodização em bloco, novas investigações devem ser direcionadas para responder às perguntas quanto é demais as quantas reações de HIIT são necessárias para sustentar essa melhoria ao longo do período de treinamento. Em conclusão, esse estudo mostrou que 15 sessões de HIIT realizadas em microciclos de choques de 11 dias fornecem um método eficiente em tempo para a melhora do VO2 máximo, ou pico máximo de potência, e a potência do limiar ventilatório em esquiadores alpinos júniores. O desempenho reduzido de salto e frequência cardíaca máxima, possivelmente devido à fadiga muscular, sugerem a necessidade de um planejamento cuidadoso e de uma recuperação prolongada para garantir o efeito máximo de tais períodos. Obrigado por todos.